passou também a decisão. Outras pessoas querem decidir exclusivamente na racionalidade, no que está pensando. Como você substitui pensamento, então, no momento você pensa que vai decidir em alguma área. Daqui a pouco aquele pensamento foi substituído. Acabou. Não consegue tomar decisão. Por que pessoas decidem coisas na sua vida e não conseguem colocar em prática? Em quarto lugar, porque decidem baseado na opinião de outros. Como é a opinião de outros e não é a sua opinião, também vai por água abaixo. Por que pessoas tomam decisões na sua vida e não conseguem colocar em prática? Em quinto lugar, porque são dúbias, não sabem o que querem. Tiago 1,8 diz que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. De manhã ele quer uma coisa, meio-dia quer outra, de tarde já mudou, viu uma coisa no jornal da TV, já mudou de novo, de noite, 7 da noite mudou, e antes de dormir, viu outro jornal e mudou de novo. Então a pessoa é dobre, é inconstante. Então ela toma uma decisão e muda, então não decide. Por que pessoas tomam decisão na sua vida e não conseguem colocar em prática? Porque querem que outros decidam onde ele tem que decidir. E como outros decidem, daqui a pouco ele se arrepende da decisão de outros, da sua vida. Por isso que tem gente frustrada, sabe? Indignada consigo mesmo. Porque querem que outros decidam. Ei, será que você não acha que está na hora... E está no tempo de você tomar as rédeas da sua vida e parar de deixar a gente decidir. A gente decide vida de filhos pequenos. Você já é maior de idade. Já não está na hora de você tomar as rédeas da sua vida? Amadureça, cresça e decida. Porque pessoas tomam decisão na sua vida e não conseguem colocar em prática. Porque são pessoas muitas vezes dominadas pelo medo. E como tem medo de colocar em prática, porque tem medo de errar. Então tem medo. E o medo inibe potencial, o medo inibe escolha, o medo inibe decisões, o medo inibe atitudes. Porque pessoas decidem na sua vida e não conseguem colocar em prática, porque são pessoas reativas e não proativas. Eu digo a diferença. Pessoas reativas, elas reagem aos fatos. Elas não produzem fatos. Elas esperam as coisas acontecerem para depois ver se vão resolver. E aí não dá. Não consegue tomar uma atitude. Agora, pessoas proativas são pessoas que decidem. Elas se antecipam aos fatos, elas produzem fatos, elas estão antenadas na vida a qualquer coisa que queira impedir a sua decisão e a sua trajetória. Pessoas proativas decidem baseadas em princípios e não em axiologia, opinião dos outros ou momento que estão vivendo. Então, pessoas reativas demoram a tomar uma decisão e aí foi embora, o tempo passou e acabam não decidindo. Porque pessoas tomam decisões na sua vida e não conseguem colocar em prática, porque fazem escolhas erradas. Escolhas erradas, decisões fracassadas. Eu estou dando aqui para vocês algumas coisinhas, porque a lista é grande. Porque pessoas tomam decisões na sua vida, quer no âmbito material, ou emocional, ou espiritual, e não conseguem colocar em prática. Aí vem uma segunda pergunta, muito interessante. Por que pessoas não querem tomar decisões na sua vida? Por que tem gente que não quer tomar decisão na sua vida? Primeiro, porque não querem assumir responsabilidade. E se eu errar, como é que eu fico? O que vão achar? Nós estamos vendo essa geração que não quer assumir nada. Então, as pessoas não querem assumir responsabilidade. Então, prefiro não decidir e perdem oportunidades da vida. Por que pessoas não querem tomar decisão na vida? Porque não querem correr risco.
Sabe, as pessoas querem glória e vitória, não querem fracasso e derrota. Então eu não quero correr risco. E se eu for derrotado? E se tiver o fracasso? Ele pensa que a vida é só vitória? Você pensa que a vida é só vitória? Deixa eu dizer uma coisa para você. O fracasso, a perda, o erro, a derrota nos ensina muito mais do que a vitória. Essas são verdades que eu estou colocando aqui. E terceiro, porque pessoas não querem tomar decisões na sua vida? Porque passam a vida toda permitindo que outros tomem decisões. Então ele espera pelo outro, é pelo pai, e o cara já é marmanjo, tem 30 anos e está esperando o pai decidir na vida dele. Tem alguém aí, fica quieto, te achei, mas fica na tua. É porque você, filha, já tem 25 anos, mas a mamãe tem que decidir. Então as pessoas não tomam decisão na vida, porque se acostumaram a deixar outros tomando decisão na sua vida. Então agora vem, porque eu tenho que dar uma resposta para você, já que eu estou falando sobre o poder da decisão. Eu estou mostrando primeiro o lado negativo para você entender. Por que pessoas decidem e não colocam em prática? E por que pessoas não querem tomar decisões? Eu disse algumas coisinhas, porque a lista é grande, é muito mais do que eu estou falando. Então eu passo como tomar decisões importantes na nossa vida. Então eu vou te dar uma receita. Como é que você pode tomar decisões importantes da vida material, da vida emocional, da vida espiritual? Aqui está o centro do poder da decisão. Aí eu vou pegar Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8 diz: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar. O centro do poder da decisão da nossa vida é o coração, mas não é só ele. E o que é coração? Mente, vontade e sentimentos. Mas existem outros elementos. E quando eu digo que tem outros elementos, você tem que entender que elementos fazem parte de um todo. Então, não adianta você usar um elemento que você não vai tomar decisão séria, importante e correta. Elementos. Você tem que usar tudo isso que eu vou falar a partir de agora. Se você quer tomar decisões em questões sérias da sua vida, vida material, vida emocional ou vida espiritual. Então eu começo com o centro do poder da decisão, que é o coração. Então eu vou tomar uma decisão importante na minha vida. Em primeiro lugar, minha mente. Porque tudo passa pelo processo mental. Em primeiro lugar, já disse isso aqui várias vezes. Você tem vontade? Primeiro você pensa. Você sente, tem emoções? Primeiro você pensa. Você vai escolher? Você pensa. Você vai agir? Você pensa. Então, primeira coisa, eu vou tomar uma decisão, tem que vir a minha mente, a minha inteligência, a minha capacidade de inferir, de refletir, de analisar, de comparar, de buscar informações, de buscar conhecimento, de verificar pessoas que passaram por essa decisão que eu estou tomando, o que aconteceu com elas, buscar conselhos de gente que tem autoridade para me aconselhar. Eu estou fazendo isso com a minha mente, com a minha inteligência. Aqui está o primeiro elemento. Então, primeiro eu tenho que pensar na decisão que eu vou tomar. Segundo lugar, vem aos meus sentimentos. Isso me faz bem? Isso me faz alegre? Você tem que fazer uma pergunta a teus sentimentos. Por isso que você não pode tomar decisões fundamentais da sua vida baseadas na racionalidade. Você tem que perguntar aos teus sentimentos. Isso vai me trazer alegria? Isso vai me trazer satisfação? Mesmo que eu passe por tribulações e angústias, lá na frente vai me fazer bem? Você tem que responder às suas emoções, aos seus sentimentos. Tem que passar por ele, depois tem que passar pela vontade, uma das faculdades mais poderosas da alma humana. A vontade interfere na consciência, a vontade interfere na mente humana, a vontade interfere nos sentimentos, porque é o que está mais ligado à natureza humana, o desejo. Então, tem que ir à tua vontade. É isso que eu desejo? Você tem que perguntar a tua vontade. Como é que você vai tomar uma decisão fundamental da sua vida? Eu não quero isso não. Eu não gosto disso não. Eu não tenho nem alegria por essa decisão. Meu filho vai quebrar a cara.
Então, meu amado, você vai tomar uma decisão importante na sua vida? Mente, vontade, sentimentos. Ou mente, sentimentos e vontade. Não importa a ordem. Desde que a mente esteja em primeiro lugar. Aí você vai para outros elementos. Não acabou aí. Com a mente, vontade e sentimentos não é suficiente para você tomar decisões fundamentais da sua vida. Aí você tem que ir a seus princípios. O que nós temos nos nossos princípios? Crenças, valores e caráter. Como é que eu vou tomar uma decisão fundamental na minha vida que está chocando com minhas crenças? Quer um exemplo? Como é que eu vou decidir fazer um aborto? Se a minha crença diz que é crime, que é matar uma vida. Então eu não posso tomar essa decisão. Eu tenho crença. Como é que eu vou destruir um casamento por qualquer coisa? Eu tenho valor. Casamento é algo de muito valor. Está dentro dos meus princípios. E o meu caráter, o que é caráter? Um conjunto de atributos morais, intelectuais e espirituais que nos definem como pessoa e determinam nossas escolhas e nossas atitudes. Então, as decisões fundamentais da minha vida, mente, vontade, sentimento, meus princípios, crenças, valores e caráter. Aí eu estou pronto para fazer uma coisa que está dentro dos elementos. Escolha. Vocês já viram que as pessoas escolhem decisões fundamentais só porque estão sentindo? Por isso quebram a cara. Vocês sabiam por que pessoas quebram a cara em decisões só porque passou na mente? Olha quanta coisa aconteceu para eu agora estou pronto para fazer uma escolha. Mas não acabou. A escolha é mais um elemento fundamental da minha decisão. Mente, vontade, sentimentos, meus princípios, crenças, valores e caráter. Eu estou pronto para fazer uma escolha, acabou aí? Não, tem mais um elemento. Fé. Eu tenho que crer na decisão que eu vou tomar. Como é que eu vou tomar uma decisão se eu não creio que isso é o melhor e isso é certo? Eu tenho que acreditar na decisão que eu vou tomar. Acabou por aí? Deixa eu te falar. Tem gente que vem até aqui, tudo que está até aqui é abstrato. Mente, vontade e sentimentos. Meus princípios, crenças, valores e caráter. Minha escolha e eu acreditar. Está no mundo do abstrato. Tem gente que vem até aqui. Só falta uma coisa. Atitude. Atitude é ação direta e concreta em direção à minha decisão. Como é que você decide uma coisa e só fica no abstrato? Ela tem que se tornar concreta. Então, para eu poder tomar decisões fundamentais da minha vida, mente, vontade e sentimento, meus princípios, crenças, valores e caráter. Escolha fé naquilo que eu escolho e atitude. Ação concreta. Você quer ver isso na vida de Daniel e Josué? Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Ele usa o centro do poder da decisão. Mente, vontade e sentimentos. São os elementos. Qual é a ação concreta? Ele pede ao chefe dos eunucos para comer legumes e beber só água. Ação concreta. E pede por 10 dias para poder ter uma experiência que eles ficariam melhores do que os outros. Então, ele decide, ele toma a decisão, ele tem o poder de decidir e vai para a ação concreta, em direção àquilo que ele decidiu. Você quer ver Josué? Como é interessante, a vida de Josué nesse poderio de tomar decisões na sua vida. Olha Josué, ele está tomando aqui uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a decisão. Ação concreta. Capítulo 24, versículo 15. Ação concreta, vai do 23 ao 28. Põe para fora os ídolos. Inclina seu coração para Deus. Aqui são as ações concretas da vida dele. Vamos fazer um concerto com o Senhor. Coloca anotado isso que nós estamos decidindo para não esquecer. Aqui são as atitudes concretas em direção à decisão que ele tomou de só servir ao Senhor.
Põe para fora ídolos, inclina o coração, vamos fazer um concerto, anota no livro e agora, despede cada um para a sua casa, vai praticar a decisão que vocês tomaram. Aí um irmão aqui me pergunta, pastor, tá bonito, mas eu não vi o senhor falar em oração para a gente tomar a decisão. Porque oração é um capítulo à parte. Por isso que eu não falei. A oração no poder da decisão é o meu item 4. Onde é que entra a oração na questão de eu poder decidir? Então preste atenção, por favor. Vou beber um pouco d'água para você parar para pensar direitinho no que eu vou falar. Existem decisões na minha vida que eu não preciso orar. Ai, heresia! Sangue de Jesus tem poder, calma. Deixa eu terminar o que eu vou te ensinar. Existem decisões na minha vida que eu não preciso orar. Vontade permissiva de Deus. Deus permite eu fazer escolhas e tomar decisão. Ele não fez um robô. Ele fez um ser semelhante a ele. Quer exemplo? Devo comprar um apartamento de 2 ou 3 quartos. Vou morar na Penha, em Jacarepaguá ou na Barra. Sabe quem decide isso? A sua inteligência. Você não precisa perguntar a Deus se vai comprar apartamento de 2 e 3 quartos. Você não precisa perguntar a Deus se vai morar na Penha, Jacarepaguá ou Barra. Você é um ser inteligente que tem que analisar a tua vida e a tua finança para saber onde é que você vai morar, que tipo de coisa você vai comprar. Eu não preciso orar a Deus. Existem decisões na minha vida que antecipadamente eu já sei o que é certo e errado. Eu não preciso orar. Vamos para Daniel? Daniel não precisava orar, Senhor, devo comer essas guloseimas todas. Essa comida da Babilônia é fenomenal. Ela é oferecida a demônios. Posso comer? Não precisa perguntar. Já sabia que era errado. Josué não precisa perguntar, Senhor, devo colocar para fora ídolos ou não? Ele não precisa orar. Ele tem uma informação antecipada do que é certo e errado. Agora segura aí, irmão. Você sabe que tem crente hoje orando por coisas que a Bíblia já tem a resposta. Como ele não conhece, ele está fazendo oração inócua. Você está orando por coisas que a Bíblia já revelou para você tomar decisão, meu filho. Então você me pergunta, pastor, quando é que eu tenho que orar para eu tomar decisões fundamentais da minha vida? Primeiro, quando eu quero que a minha decisão seja correta e não tenha erro. Quando eu tenho dúvidas, apesar de passar por todo o processo dos elementos, eu ainda tenho dúvida. Eu preciso de uma direção certa de Deus. Quando eu quero que a minha decisão seja a melhor e a maior. Exemplo, eu fui aprovado em 2 concursos e os 2 são bons. Qual será o melhor? Não sei. Eu vou pedir a Deus. Eu tenho 2 coisas boas. Qual a melhor? Qual que vai me levar a um nível melhor? Então eu vou falar com Deus. Quando eu quero que a minha decisão esteja totalmente submissa à vontade de Deus. 1 João 5,14 diz, esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa dentro da sua vontade, ele nos ouve. Eu quero que a minha decisão esteja totalmente submissa à vontade de Deus, então eu vou falar com ele. E eu estou falando de decisões fundamentais da minha vida, do campo material, emocional e espiritual. Desculpa, mas eu tenho que dizer um negocinho aqui. Antes de eu prosseguir. Você não precisa, segura aí, não vai embora não. Fica quietinho aí. Você não precisa, Senhor, devo me divorciar ou não dessa mulher? Você não precisa fazer essa pergunta, Deus tem a resposta na Bíblia. Só tem uma cláusula para você se divorciar, adultério. Não é isso? Então pode ficar casado e decide amar a pessoa. Meu filho, eu estou com a Bíblia. Você está orando. Ai, eu preciso revelar. Deus vai matar esse homem ou não vai matar? Senhor, me revela.
Não é macumba gospel, mas Deus vai matar ou não vai matar? Eu estou orando a Deus, já fiz 40 dias de jejum e Deus ainda não me respondeu. Não precisa! Já tem uma resposta antecipada na sua palavra. Se você crê em Deus, crê na palavra e é membro do corpo de Cristo. Agora, se você ora, porque você quer de Deus uma direção correta para a tua decisão, você tem que fazer duas coisinhas, queridos, que estão terrivelmente interligadas. Uma está no Salmo 27, versículo 14. Espera, pois, no Senhor. Anímate. Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espera a resposta. Fala com Deus e toma atitude? Então para que falou com Deus? E uma outra coisa que está ligada com isso está em Romanos 8, 25. Se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então tenha paciência. Aguenta firme, até a hora de Deus te responder. É o que eu e você precisamos entender dessa questão. Agora, número 5. Verdades fundamentais sobre a questão do poder da decisão. Verdades fundamentais que eu quero te falar sobre o poder da decisão. Primeiro, as mais importantes decisões da minha vida têm um caráter pessoal. Eu decido. Deus não decide. Nem teu pai, nem tua mãe, nem pastor, nem ninguém. Deus até te dá uma dica, mas tem que decidir é você. Vamos para a Bíblia? Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 em diante, Deus falando com Israel. Eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu dou até a dica, escolhe a vida. Mas vocês aqui vão querer decidir. E como é que se escolhe vida ou morte, bênção e maldição? Se me obedecer, se guardar meus mandamentos, vocês estão escolhendo a vida. A decisão é de vocês. E no Novo Testamento se repete, Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Largue a porta, espaçoso o caminho, que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta, apertado o caminho, que leva à vida, e poucos são os que encontram. Jesus dá até a dica, entra por aqui. Quem tem que entrar na porta estreita ou na porta larga sou eu, filho. E aqui fica um alerta para pais e para pastores. É um alerta para pais e para pastores. Não queira decidir sobre a vida dos outros. Eu dou aconselhamento pastoral e chega a gente, eu digo aqui, ó, se você tomar essa decisão, tem esse resultado. Se você tomar essa aqui, tem esse resultado. Escolhe você. Coitado do pastor que assumir decisão da vida dos outros e pai e mãe que tomar decisão de filhos adultos. Não casa com esse aí, não. Não casa com esse aí, não? É você que vai dormir com ela? Você dá a dica, ó. Você vai casar com esse cara? Você está vendo quem ele é? Vai acontecer isso, isso, isso. Ok? Se você esperar, pode acontecer uma coisa melhor. Você escolhe. Dois. Decisões decidem o futuro. Olha Josué. Ele decide antes do deserto servir a Deus. Ele decide no deserto obedecer a Deus e a Moisés. Ele decide obedecer a Deus, como é que ia ser a conquista de Canaã. Ele decide a vida toda. Ele decide a vida toda, minha gente. Josué decide a vida toda. Isso aqui é muito interessante. Em Números 14, 30, pela decisão dele de Caleb, só os dois de 600 mil homens que saíram do Egito entraram em Canaã. Por causa da decisão. Em Josué 4,14, diz assim, que o Senhor engrandeceu a Josué. E temeram a Josué todos os dias da sua vida, assim como temeram a Moisés. É resultado da decisão dele. Josué 24, 31 diz assim, Israel serviu ao Senhor todos os dias da vida de Josué.
Ele é um homem de decisão, e decisão traz resultados positivos ou negativos, conforme a decisão que você quer. Até quando você não toma decisão, você está decidindo. Eu não decido orar, eu não decido vir à igreja, eu não decido ter vida com Deus, está decidindo. Não existe em cima do muro e neutro. Até quando você não toma atitude, você está decidindo. Isso aqui é muito interessante, meu irmão. Terceiro, toda decisão tem um preço a pagar, por menor que seja. Toda a tua decisão vai pagar um preço, por menor que seja. Tem decisões que o preço é grande, tem decisões que o preço é menor. A decisão de Josué, Números 14:10, o pessoal queria apedrejar ele. Ele sofreu rejeição e discriminação por causa da decisão de servir exclusivamente a Deus e acreditar nas promessas de Deus. Tem um preço a pagar. Mas toda decisão tem uma glória a receber. Somente, por menor que seja, somente Josué e Caleb, na distribuição da terra prometida, tiveram terras particulares. Só para os dois. A terra foi dividida por tribos. Mas para Josué e Caleb, teve herança individual. Josué 14, a partir do versículo 6, para Caleb. E Josué 19, versículo 49 e 50, para Josué. E Jesus responde a essas duas coisas. Toda decisão tem um preço a pagar, por menor que seja. E toda decisão tem uma glória a receber, por menor que seja. Lucas 24, 26, convinha que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória. Pagou o preço com a sua vida para que ele pudesse ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e um dia todo joelho vai se dobrar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Agora a chapa vai esquentar um pouquinho. É, meu pai? O irmão nem viu, já está dizendo, é meu pai. Quais as decisões fundamentais que você tem que tomar na sua vida? Decisões fundamentais que você precisa tomar nesse tempo. Você está no último culto do ano. E Deus te trouxe aqui, porque nós acreditamos. Você não veio aqui à toa. Então, quais as decisões fundamentais da minha vida que eu tenho que tomar nesse tempo? Eu vou começar pela vida material. Eu vou falar de maneira geral, mas eu acredito que alcança alguém. Vamos aprender com Paulo? 1 Tessalonicenses 2,9, o apóstolo Paulo diz: bem vos lembrais do meu trabalho e fadiga, que trabalhei noite e dia para não ser pesado a ninguém, ainda anunciei o evangelho. Meu trabalho e fadiga, violento esforço, usar uma energia acima do normal. Vida material? Está precisando de mais dinheiro? Trabalhe mais. Ah, tem que fazer um curso para ser promovido? Estude mais, esforço. O apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses 3,8: nem de graça comemos pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, para não ser pesado a ninguém. E depois o mesmo apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12, ele vai dizer: procurei viver de maneira tranquila, cuidando dos seus próprios negócios, trabalhando com as suas próprias mãos, para que andeis honestamente com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma, para deixar de ser pidão. Trabalhe mais. Não está dando para trabalhar 8, trabalhe 12. Para que Paulo está dizendo? Viva quieto, cuide dos seus negócios, trabalhe com as suas mãos, para que você possa ter uma vida honesta e não precisar de ninguém. É o apóstolo Paulo que em 2 Tessalonicenses 3, 9 e 10 diz: quem não trabalha não coma. Por favor, o texto não é isolado. Não estou falando para quem está desempregado por conjunturas econômicas. Estou falando de preguiçoso, vagabundo que não quer trabalhar. E é o que Paulo está tratando.
Tem esse mandamento. Quem não quer trabalhar, não coma. Está sustentando filho vagabundo, irmão, com a tua pensão? Minha irmã, sustentando o marido vagabundo que fica em casa, acorda 11 horas e tu botando para quebrar de 6 da manhã a 6 da tarde? Quem mandou vir hoje aqui no culto? Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 6 diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai ver a formiga, que é um povo débil, como é que eles trabalham. E no versículo 11 diz assim: você é preguiçoso? Você não quer nada? A tua pobreza vai vir sobre você como um ladrão, e a tua necessidade como um homem com a mão armada. Isso é Bíblia, eu não estou inventando nada, eu estou só citando a Bíblia para você. A Bíblia também diz uma coisa interessante em Romanos 12:16. Não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. O que é isso, pastor? Não queira uma coisa além da tua capacidade. É isso que Paulo está ensinando. Não queira uma coisa muito alta que você não vai atingir. Estamos falando de questões da vida material, que a Bíblia, de maneira sensacional, coloca. Lucas 12:15 diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste nos bens que ele possui. Cuidado com a ganância de dinheiro, que vai levar você à destruição. O dinheiro é ferramenta, mas se ele ocupar o lugar de Deus, você está ferrado. Porque o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 6, 9 e 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Não é o dinheiro, é o amor a ele. Então cuidado. Segundo lugar, quem sabe alguma área da vida material que você tem que decidir hoje, para entrar em 2024 diferente. 2, vida emocional e familiar. Quem sabe você tem que tomar decisões na vida emocional e familiar. Vida emocional. Vamos lá. Hebreus 12:15. Ninguém se prive da graça de Deus, brotando alguma raiz de amargura, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Cuidado com raiz de amargura, coisa que falaram para você, mal que te fizeram. Muito cuidado com questões emocionais. Vai travar você, vai deixar uma ferida na tua alma e que vai doer e vai machucar. Foi Jesus na oração do Pai Nosso, Mateus 6, 14 e 15, que disse: se você quer perdão de Deus, você tem que liberar perdão. O perdão de Deus está condicionado a eu perdoar aqueles que me fazem mal. Isso é Bíblia, isso é cristianismo. E o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 2, 10 e 11, a quem vós perdoardes eu também. Faço isso na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não desconhecemos os seus ardis. O que Paulo está dizendo? Quando eu não libero perdão, quando eu guardo mágoa, rancor, eu dou legalidade ao diabo na minha vida. Eu estou citando a Bíblia para você, filhinho. Eu não estou inventando o livro da carochinha. Romanos 13:8 diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, porque o amor manifesta perdão, manifesta misericórdia, manifesta compaixão. Vida familiar. Interessante. Diferença entre casados e solteiros. 1 Coríntios 7, a partir do versículo 32, diz que há diferença entre casados e solteiros. Os casados em como agradar o cônjuge. Os solteiros em como agradar o Senhor. O que Paulo está ensinando? Que a minha prioridade no casamento é agradar essa santa, lindíssima, maravilhosa, que está aqui na minha frente. É minha prioridade. Os solteiros, porque tem mais tempo, a prioridade de servir com mais tempo ao Senhor. Eu estou dizendo na Bíblia. Então a tua prioridade é agradar a tua mulher. E o que eu acho interessante, aí eu vou pegar os homens aqui, é que o cara casa e quer continuar com vida de solteiro. Mas você casou, meu brother? Não, eu jogo bola toda segunda, toda quarta, toda sexta e sábado. Não tem problema homem jogar bola. A questão é que a tua prioridade está equivocada. Tu está com a prioridade de solteiro no casamento. E a mulher diz: eu não estou dividindo bola eu não estou dividindo meu marido com bola nenhuma. Não é problema, o
cara jogar bola também, irmã, tenha paciência. Não, você não joga mais bola. Casou comigo, não joga mais bola. Deixa de ser radical e tola. É o radicalismo dos dois lados. Deveres de pais e filhos. Pais. 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Tem que cuidar da tua família, meu chapa. Botou os meninos na vida? Cuide deles. Não, pastor, é porque quando eu não era crente, quando eu não tinha entregue a minha vida a Cristo, eu me casei com uma mulher e tivemos 3 filhos. Aí eu aceitei a Cristo, sabe? E aí eu me divorciei lá atrás, quando eu ainda não era crente. Aí eu vim para a igreja e Deus botou uma santa, imaculada, idolatrada, queridíssima, cheirosa irmã no meu caminho. Eu casei e agora eu estou cuidando dela e desse filho. Ô miserável, ô frouxo, ô covarde, você botou filho no mundo, cuida dele até crescer. É tua obrigação. Não vem com desculpa, porque agora está descobrindo um novo casamento, porque é crente. São deveres dos pais. Ensina a criança no caminho que deve andar. Provérbios 22:6. Não provoque a ira dos filhos, isso é, não use o poder para massacrar filho. Efésios 6:4. E os filhos? Efésios 6:1 e 2. Obedeça e honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Vida conjugal. Vou até beber um pouco d'água. Ah, Jesus. Vida conjugal. A irmã está aí, fala, Jesus. Eu vou falar e vou falar coisa aqui. Não sei se a irmã vai dar glória, mas vou falar. Hebreus 13:4 diz: venerado seja o matrimônio e o leito sem mácula. Os que se dão ao adultério, Deus o julgará. O leito do casamento é o leito de fidelidade. Mas tem mais, essa aqui, meu irmão. A minha classe. Os machos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Maridos, tenhais relações sexuais com suas mulheres com entendimento, dando à mulher a preferência como vaso mais fraco, para que as vossas orações sejam respondidas. Tem oração de neguinho que não está passando do teto. Maridos, tenhais relações sexuais com suas mulheres com entendimento. Casamento não é só sexualidade, mas a sexualidade é o ápice da intimidade. Casamento que não tem sexualidade está falido. Não, pastor, mas eu tenho uma doença. Qual? Pode ser uma coisa grave. Mas hoje a medicina está tão avançada, filho. Tem remedinho para você, querido. Tem cirurgia para você, meu amado. Tem hormônios que podem ser colocados tanto em você como você, querida, que acha que é um prosdóximo, é uma geladeira. Eu não quero ter relação sexual com meu marido. Está casada por quê? Que história é essa? Bom, pastor, você veio falar isso hoje? Vim falar hoje. Porque todo dia tem atendimento pastoral aqui, eu sei, minhas pastoras que atendem, eu sei. Eu não quero ter relação com meu marido. Então está casada por quê? Como é que é essa história? E outra, minha gente, eu queria entender esse negócio. Jesus falou em Marcos 10:8. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher e serão ambos uma só carne. Unicidade, unidade. Casamento não é unidade, casamento é unicidade. Duas coisas que se fundem para serem uma. Você sabe qual é o exemplo do casamento na Bíblia? A unicidade da Trindade. Eu e o Pai somos um. Só para a Trindade e para o casamento Deus fala para serem um. Como é que você dorme num quarto e tua mulher em outro? Como é que é esse negócio aí? Eu queria entender esse negócio aí, meu irmão. É para serem um. A gente discute, a gente discorda.
Também no meu casamento tem isso, mas eu tenho um objetivo comum. Como é que é esse negócio? Não, estou dormindo com a minha filha. Eu estou dormindo com meu filho. Está tudo errado, rapaz. Está tudo errado, minha irmã. Você está dando legalidade ao diabo para fazer uma arruaça no teu casamento. Eu estou aqui falando aqui de Bíblia. Para casados e solteiros, 1 Coríntios 6,18, fugir da prostituição, é os pecados da área sexual fora do casamento, confirmado em Apocalipse 21:8, que os fornicários, os que praticam atos sexuais fora daquilo que a Bíblia diz, vão para o inferno. Meu Deus! Vida social. Vida social, escuta essa aqui. Decisões que você precisa tomar. Estamos aqui no ano de servir. Que coisa linda. O ano de servir. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja aqui de Jesus. Quando Jesus fala em Mateus 25, do 34 ao 46. Tive fome, me destes de comer. Tive sede, me destes de beber. Era estrangeiro e me hospedades. Hospitalidade. Estive nu, necessidades extremas, e tu me vestistes. Estive doente e vocês foram me visitar. Tive preso e vocês foram lá. Isso aqui não tem nada a ver dentro da igreja. Isso tem a ver com vida cristã. A marca da vida cristã. Mateus capítulo 20, do versículo 26 ao 28, olha, aquele que quiser ser grande, seja serviçal, aquele que quiser ser o primeiro, que aprenda a servir, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Que negócio é esse que você pensa que servir a Deus é dentro de quatro paredes? Tiago 4,17 diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 2,26 diz que a fé sem obras é morta. Mateus 5,16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Que obras estão vendo que você está fazendo? Tiago 1,27 diz que a religião pura, imaculada para com Deus o Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Deixa eu dizer uma coisa para a juventude aqui. Um tempo desse eu fui no presídio aqui com a Elisete para fazer batismo. Eu não tenho conta de quantas vezes eu fui no batismo. Eu pergunto, de presídio ou de cultos em presídio, na época da juventude, todo mês eu carregava 200 jovens para um culto no presídio militar, que onde hoje é o 22º Batalhão. Eu pergunto, você já foi a um presídio? Você já entrou num hospital para fazer uma visita? Você já foi? Você atende alguém que você conhece e que tem uma necessidade? Tem que ficar esperando o pastor da ordem e mandar fazer alguma coisa? Que cristianismo falido, sem vergonha é esse? A marca do cristianismo é servir. Efésios 6,8 diz: o Senhor vai recompensar cada um todo o bem que fizer. Aquele cara que vive na esquina da tua rua, que você vê sempre, você já olhou que você pode ajudá-lo? Aquele vizinho que está em dificuldade, você já pensou que você pode levar uma compra? Você está servindo a quê, meu irmão? Não se serve a Deus se não servir a homens. O princípio bíblico para servir a Deus é servir pessoas. Eu vou ficar colocando o tema aqui para quê? O que é que você pode fazer fora dessas quatro paredes? A nossa vocação é servir, porque para servir a Deus tem que servir a pessoas. Qual o irmão que você sabe que está doente e você foi fazer uma visita? Qual o irmão que você sabe que está afastado e você foi lá? A quem você convida e paga um Uber para trazer para a igreja? Nós estamos enganados, gente. Nós estamos enganados.
Quando nós falamos de vida social, não vou entrar aqui em detalhes, mas você lê a Efésios do capítulo 6, do versículo 5 ao 9. Você deve servir ao patrão como se estivesse servindo a Deus. E você, patrão, deve tratar o empregado sabendo que é um Deus acima, não é para você explorar. Nas relações sociais da vida, a palavra de Deus diz em Romanos 12, 18: se possível, quando depender de vocês, tenham paz com todo mundo. Romanos 12, 21 diz: não te deixes vencer do mal, vença o mal com o bem. Isso faz parte de relações sociais, meu irmão, da vida do cristão. E quando você fala de relações sociais no meio da igreja, Efésios 6, 10 diz assim: você deve fazer bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Você conhece algum irmão que está em necessidade? O que você está fazendo para servi-lo? E para eu poder terminar, porque o relógio está contra mim e o ano vai chegar. Vida espiritual. Que decisões você precisa tomar na vida espiritual, meu irmão? O ano está acabando. Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Priorize Deus, que você vai ver uma mudança radical de coisas acontecerem positivamente na sua vida. Tiago 1,22 diz: sede praticantes da palavra e não apenas ouvinte, porque aquele que é ouvinte e não praticante é como o varão que se contempla no espelho e quando se vai, se esquece de qual era. Decisões na vida espiritual, 1 Pedro 1, 15 e 16: sede santo como ele é santo. Vida de santidade, afastado do pecado. E quando eu pego Tessalonicenses capítulo 5, que tem recomendações para a vida espiritual, no versículo 16 ele diz: regozijai-vos sempre. Não está perguntando se você está vivendo um momento bacana ou ruim. Se alegre em Deus. Versículo 17: orai sem cessar. Versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Versículo 19: não apague o Espírito Santo. Versículo 20: não despreze as profecias. Versículo 21: examine tudo e retende o que é bom. Versículo 22: se abstenha de toda aparência do mal. Versículo 23: o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual a decisão na vida espiritual? Você está aqui, é pela primeira vez, acompanha a tua família. Atos 3,19: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Isaías 55,6: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo, Ele está aqui essa noite, busque que você vai encontrá-lo. Conserte a sua vida, decida consertar a sua vida e parar de vir aqui à igreja no dia 31, e depois o ano todo está na gandaia, está no pecado, está cometendo as maiores loucuras e desobedecendo a Deus. Decida entregar a sua vida a Cristo, que perdoa teus pecados, transforma, liberta e te prepara para a vida eterna. Eu não sei quais são as áreas que você tem que tomar decisão, mas eu termino dando esses conselhos para você. Nas diversas áreas da vida, as decisões fundamentais que você tem que tomar, aceite meu conselho. Número 1, peça a Deus sabedoria. Ele vai te dar. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é a verdade. Peça a Ele uma direção.
sobre uma decisão importante da sua vida. 5 primeiros, o 6º livro da Bíblia. Josué 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero usar essa decisão desse guerreiro conquistador chamado Josué para trazer uma palavra para você sobre o poder da decisão. O poder da decisão. A primeira questão que eu vou colocar aqui para vocês é o seguinte: por que pessoas tomam decisões na vida e não conseguem colocar em prática? Quer na vida material, quer na vida espiritual, quer na vida emocional. Não, eu vou fazer um curso, decido, esse ano eu vou fazer, porque eu vou fazer, já planejei, eu vou fazer. Não faz. Não, agora eu vou servir a Deus, agora eu vou servir a Deus. Não, chega de brincar. Vou servir a Deus, agora eu vou acertar esse negócio. E agora eu... Não, vou. Decide, mas não consegue colocar em prática as decisões nas diversas áreas da sua vida. Então eu vou te dar aqui algumas razões, e não todas, eu sempre digo isso, mas algumas razões porque as pessoas decidem e não conseguem colocar em prática. A primeira é porque suas decisões estão exclusivamente baseadas nas suas emoções. Enganoso é o coração do homem e perverso, quem o conhecerá? Deus que esquadrinha os corações. Então, o cara decide baseado muito nas emoções. As emoções é uma coisa, meu irmão, se você toma decisões baseadas em emoções, você costuma tomar decisões baseadas no momento da tua vida. E o momento da tua vida não é o melhor instrumento para você tomar decisão. Por isso que as pessoas não conseguem colocar em prática. Porque pessoas tomam decisão e não conseguem colocar em prática? Porque suas decisões estão baseadas exclusivas na vontade. A vontade é a faculdade da alma mais poderosa que existe. A vontade, ela está ligada, é a natureza da alma humana mais perto de uma coisa chamada carne. Sabe? Natureza humana. A vontade é uma coisa tão poderosa que ela tem o poder de interferir nos sentimentos e na consciência. A vontade, o desejo, é uma coisa tão poderosa que pode fazer você interferir nos sentimentos e até na consciência. Me diz o que é isso, pastor? Eu te digo, o camarada ama a esposa e trai. Quem ama não trai. Uma vez eu vi a pesquisa na rádio. Quem ama não trai. 92% disseram que não. 8% disseram que sim. Eu falei, os 92% estão equivocados. Porque trair não tem a ver com amor, tem a ver com a cessão da natureza humana. Se você brincar com a natureza humana que é fraca, você pode amar e pode fazer uma bobagem. Não é à toa que a Bíblia manda fugir. A Bíblia só manda fugir de algo que é mais poderoso que você. Fugir dos desejos da mocidade, diz Paulo em 2 Timóteo 2:22. 1 Coríntios 6:18. Fugir da prostituição. Jesus fala em Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A natureza humana é fraca. E a natureza humana é fraca porque ela não está sujeita à lei de Deus.
Então, pessoas decidem pela vontade, a vontade, não é isso que eu quero, é isso que eu quero. Vontade daí passa. É verdade, né, irmão? Tem alguém para concordar comigo aqui essa noite? Então, vontade daí passa. E aí, vontade, estou com vontade, vou fazer. Não vai. Por que pessoas tomam decisões na sua vida e não colocam em prática? Porque as suas decisões estão baseadas na opinião dos outros e não na sua própria opinião. Sabe? Você está sendo influenciado por um monte de gente. Aí na hora do vamos ver, você diz, não, peraí, mas isso aqui... Aí acaba não agindo. Por que pessoas tomam decisões na sua vida e não colocam em prática? É porque não sabem o que querem, indecisos. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa. Segunda-feira quer uma coisa, acorda terça-feira querendo outra. E antes de dormir já quer outra. E de madrugada tem um sonho, quer outra de manhã. Sabe? A Bíblia diz em Tiago 1,8 que o homem de coração dobe é inconstante em todos os seus caminhos. Dobe. Você sabia que o paciente mais difícil para ser tratado na terapia são os indecisos? Esse é o paciente que o psicólogo tem que ser muito fera. Sabe? Uma hora quer uma coisa, outra hora quer uma coisa, uma hora quer fazer um negócio, outra hora ele acaba não fazendo nada. Por que pessoas tomam decisões na sua vida e não colocam em prática? Porque querem que Deus faça aquilo que eles têm que fazer. Eu tenho uma notícia boa para te dar. É que Deus não move uma palha naquilo que a sua capacidade pode. E Deus move o céu inteiro onde você não pode. As pessoas querem que Deus decidam coisas que eles têm que decidir, muitas vezes cedendo alguma coisa, muitas vezes sentando para conversar, muitas vezes tomando uma atitude. Então, não, Deus vai agir, não, Deus vai fazer. Deus, eu não vou fazer não. Eu não criei um robô, eu criei um ser, a minha imagem e semelhança. Eu criei um ser dotado de capacidade. Deixa eu falar uma coisinha que não tem nada a ver com a mensagem, mas só para você entender. Você sabe que um dos motivos de Satanás se rebelar contra Deus é porque Satanás queria aquilo que nós temos? Você não sabia disso não? Olha que Satanás é uma classe angelical, uma classe querubim, querubim ungido. No santo monte de Deus eu estabeleci. Ele era chamado do aferidor de medida. Isso é, se alguém aqui Deus transportasse para os tempos da eternidade passada, antes da queda de Lúcifer, e se você chegasse diante de Deus e perguntasse assim: Deus, me dá um exemplo máximo no teu reino de sabedoria, beleza e poder, Deus ia dizer: olhe para Lúcifer. Lá em Ezequiel 28 ele era o aferidor de medida, mas tem um texto em Isaías que ele vai mostrar, botar as unhas de fora. Subirei até as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós temos uma coisa que o diabo não tem. Olha como é que você é tão precioso e tão importante. Você tem algo que o diabo não tem. E como Deus fez você à sua imagem e semelhança, dotado de atributos comunicáveis da divindade, que o homem tem os atributos comunicáveis, a personalidade é um atributo comunicável da divindade. Deus é um ser pessoal, fez seres pessoais. Outros atributos do caráter de Deus, como amor, bondade, misericórdia, compaixão, são atributos da divindade comunicada ao homem. Então Deus não faz coisas que você pode fazer. Pode orar, pode gritar, pode jejuar, dar cambalhota, deita na igreja, não vai fazer. Porque Deus trabalha com princípios e com leis, e dotou você de aptidões e talentos e coisas que é para você resolver, é para você agir, e não adianta choramingar. Você quer que Deus tome decisões em áreas que você tem que tomar, então, meu filho, você não coloca em prática. Sexto lugar, por que pessoas tomam decisão e não colocam em prática? Porque querem que outros decidam por ela. E aqui eu quero dar um alerta a duas categorias de pessoas:
pais e pastores. Por que, pastor? O senhor quer dar alerta a duas categorias de pastores. Presta atenção. Quando a gente tem filho pequeno, quem decide por ele somos nós. Inclusive, na Constituição Federativa do país, você é responsável por filho pequeno. Você é responsável por criar, você é responsável por educar, você é responsável por sustentar. Está na Constituição. Mas quando os filhos crescem, aqui é que mora o perigo. Tem mães chamadas castradoras, uma linguagem técnica, pais manipuladores. Aí o cara tem 18 anos, tem 19 anos, tem 20 anos, e quando ele estava se desenvolvendo como adolescente, não foi ensinado a ele ir tomando decisões. Sempre não decide nada, não escolhe nada. Essa aí não presta, não namora essa daí não. Tu não vai casar com a tua mãe não, viu, brother? Não casa com a tua mãe não, sabe? Aí, irmã, teu filho não vai casar com você não, filha. Libera esse garoto, ele é homem. Deus trouxe alguma irmã aqui para ouvir isso aí. Libera ele, vai. Depois esse moleque vai ficar revoltada contigo, porque você vem castrando o cara, tolindo toda a decisão dele. Ele vai ver o tempo passar, aí você: eu não sei porque meu filho está rebelde, eu não sei porque meu filho está contra mim. Eu sei, é que você quer tomar decisões onde ele tem que tomar. Deixa ele quebrar a cara, ele vai aprender. Você pode aconselhar, você pode dar uma palavra, mas não decida. Não decida por filhos maiores. Isso é mesmo por pastor. O crente chega para ele quebrado: pastor, o que é que eu faço? Olha, tem isso e tem isso aqui, escolhe, o que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer? Eu decidir por vida dos outros? Eu não. Eu não fui chamado para Deus, eu fui chamado para aconselhar. A decisão é sua. Então, pessoas decidem, mas não colocam em prática, porque querem que outros decidam por ele. E a verdade é o seguinte: pessoas que escolhem coisas erradas, decisões fracassadas. Gente que faz escolhas erradas, a decisão acaba sendo fracassada. Não conseguem decidir. Eu estou dando para você aqui, colega, amigo, querido irmão, eu estou dando para você aqui o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Alguns motivos pelos quais pessoas decidem coisas na sua, não estou falando coisas de importância, coisas fundamentais da vida material, da vida emocional e da vida espiritual, e não conseguem colocar em prática. Número 2, por que pessoas não querem tomar decisão? Aqui é um outro grupo. Por que pessoas não querem tomar decisões na sua vida? Número 1, porque não querem assumir responsabilidade. E se der errado? Como é que eu fico? E se não acertar? E se eu quebrar a cara? Meu filho, decisões que tomamos na nossa vida, algumas nos levam à vitória e outras nos levam à derrota. E até as decisões que a gente toma errado, para o cara que é inteligente, ele vai tirar lições para aprender e para crescer, ao invés de ficar no canto choramingando: está vendo, quebrei a cara, meu Senhor, por que Deus deixou isso? Meu Jesus, por que Deus deixou? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Deve ter umas 6 ou 7 mensagens minhas aí no canal do YouTube. Deve ter umas 7, pelo menos. Eu dizendo que já quebrei 6 vezes. Deve ter umas 7. Pelo menos umas 7. Eu quebrei, irmão. E estou aqui olhando para você e você está aqui. E nós estamos aqui. Eu já falei 1, falei 2, falei 3, falei 4, falei 5, falei 6, e se falhar mais uma, eu volto de novo, tiro lição e toco a vida. Eu não quero mais saber de nada. Então morra. Eu não quero saber mais. Quer o quê?
Quer cesta básica do serviço social? É isso que você quer? Vambora, rapaz, tente outra vez. A verdade é essa. As pessoas não querem assumir responsabilidades. E aí não querem tomar decisão. Por que pessoas não querem assumir responsabilidade? Por que pessoas não querem tomar decisão? Porque não querem correr risco. Elas querem vitória e sucesso, não quer derrota e fracasso. Corre risco, meu chapa. Corre risco. Querido, com todo respeito, vai olhar para a história, não estou nem olhando a igreja. Olha para a história, eu não conheço um grande homem na história do mundo que não tenha corrido risco e não tenha tido fracassos na sua vida antes de chegar em lugares de glória. Eu não conheço um. Não tem um ser humano de sucesso no planeta Terra que não tenha corrido risco e que não tenha enfrentado fracassos. Então agora vamos lá. Eu já falei porque pessoas tomam decisões na vida e não colocam em prática. Já dei aqui simples, porque pessoas não querem tomar decisões. Então vamos para o terceiro. Como é que se toma decisões? Quais os elementos que você deve colocar para você tomar decisões na sua vida? Primeiro, quando eu falo de decisão, eu não tenho saída, eu tenho que ir para esse cara. Quando eu falo de decisão, eu tenho que ir para o profeta Daniel. Ele é o maior exemplo bíblico, focal, como é que se toma decisão na vida. Está lá em Daniel 1:8. E assentou Daniel no seu coração não se contaminar. Decidiu firmemente tomar uma decisão, e essa decisão foi no seu coração, a sede dos pensamentos, da vontade e dos sentimentos. Como é que se processa isso? Bem, se você quer tomar decisões importantes na sua vida, em primeiro lugar tem que vir ao processo mental, porque tudo parte do processo mental. Primeiro eu penso, depois eu sinto. Primeiro eu penso, depois eu tenho vontade. Primeiro eu penso, depois eu tomo atitudes. Isso em velocidades espantosas que você nem percebe. Você primeiro não sente para depois pensar. Você primeiro não tem vontade para depois pensar. É o contrário. Tudo passa pelo processo mental. Então, se tudo passa primeiro para o processo mental, eu tenho que pensar. E aí eu tenho que fazer uma das coisas mais importantes que a mente humana precisa: conversa. Não vou entrar em detalhes, já preguei numa outra mensagem as 3 coisas mais importantes que a mente humana precisa. A mente humana precisa de foco, heróis e conversa. E conversa não é ficar maluco conversando na rua, porque vão te internar. Mas é você conversar com você, sozinho. Vem cá, e se eu fizer isso aqui? E se eu fizer isso aqui e não der errado, como é que eu faço então? E se der certo, qual é o outro passo? Como é que pessoas que tomaram decisões em casos semelhantes ao meu, como é que elas fizeram? Você colocou a mente para raciocinar. As pessoas querem tomar decisões na vida. Aleluia, vamos, o Senhor está conosco, aleluia. Tem um exército de anjos aqui, glória a Deus. Então toma e quebra a cara com os anjos e tudo. Você primeiro tem que pensar, analisar, verificar, refletir, inferir, conectar ideias. Depois você vai falar aos seus sentimentos: é isso que eu gosto? Isso me dá prazer? Essa decisão que eu vou tomar me faz feliz? Você foi aos teus sentimentos. E depois você vai à tua vontade: é isso mesmo que eu quero? Porque se você tomar decisões só com a sua mente, analisei, refleti, pensei, inferi, conectei ideias, analisei outros que tiveram na mesma situação. Se você depois de pensar for direto para a decisão, não é isso que eu queria não.
Isso não me faz bem assim, não. Eu não tenho prazer nesse negócio assim, não. Então você primeiro pensa, depois vai para o comando das tuas emoções, dos teus sentimentos. Me agrada, eu gosto, vai ser bom. E depois vai para o outro. Eu tenho vontade? Será que é minha vontade ou é a vontade de outro que tem aqui me influenciando? Quando você passar por essas 3 etapas, aí você vai estar diante de você uma escolha que você tem que fazer. Você passou por esses processos, então agora eu tenho uma escolha sobre que decisão tomar. E aí você vai juntar um outro elemento. Bem, eu fiz uma análise, passou pela minha mente, pelas minhas emoções e pela minha vontade. Eu tenho uma escolha a fazer. Então eu tenho outro elemento. Se eu vou fazer uma escolha, eu tenho que acreditar naquilo que eu escolhi e que eu decidi. Eu tenho que ter convicção disso que eu quero. E como uma coisa puxa a outra, aí vai ser levada a fé, vai levar você à coragem. Porque a coragem não é ausência de medo. A coragem é domínio do medo e resistência ao medo, mas não ausência de medo. A diferença do corajoso para o medroso é que o medroso, o medo domina ele, e o corajoso domina o medo. Se você pensa que o corajoso não tem medo, então ele é um psicopata, um doente mental, um maluco. Porque o corajoso tem medo, mas ele resiste ao medo. Ele vence ao medo. Agora deixa eu falar uma coisinha para os queridinhos de Jesus que estão aqui, quem está me assistindo pela internet ou por um programa de TV. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem gente que vem até aqui, vai à mente, sentimentos, vontade. Eu faço uma escolha, eu creio, estou determinado nessa escolha, tenho coragem para enfrentar e para aqui. Sabe por quê? Porque falta uma coisa das mais incríveis: atitude, ação. Porque não adianta passar pela tua mente, não adianta passar pelas tuas emoções ou pela tua vontade, ou você escolher e crer naquilo que você escolhe e ter a coragem para enfrentar qualquer coisa, se você não tiver uma ação em direção àquilo que você escolheu. Atitude, ação. Tudo isso é muito bacana, mas se não tiver atitude, acabou. Você não decide. Você fica no campo do abstrato e nunca no campo do concreto. Aí tem algum irmão que está aqui dizendo: pastor, com todo respeito ao senhor, ao que o senhor está pregando, onde é que entra a oração para eu poder fazer decisões na minha vida? Eu não vi o senhor falar, o senhor está muito teórico, o senhor virou coach, o senhor virou... Isto é mensagem de autoajuda. Onde é que está a oração? Eu só vi o senhor falar: filhinho, a oração é um capítulo à parte. Que eu vou falar agora sobre as decisões da sua vida. É um capítulo à parte, tá? É um capítulo à parte. Primeiro, aprenda. Tem coisas que eu não preciso orar, porque estão dentro da vontade permissiva de Deus. Eu tenho o poder de decidir. Quer um exemplo? Eu não preciso orar se devo comprar uma casa de 2 ou 4 quartos. Eu decido. Eu não preciso orar se compro o Volkswagen ou Fiat. Espírito Santo me revela. É Volkswagen ou é Fiat? Oh, Espírito, fala comigo, mostra um emblema de uma dessas empresas. Oração inócua está dentro da vontade permissiva de Deus. Você não precisa perguntar a Deus, você decide. Senhor, onde eu vou morar?
Na penha ou em olaria? Você decide. Agora segura essa aqui. Existem decisões na minha vida que eu não preciso orar, porque antecipadamente eu tenho o conhecimento do certo e do errado. Quer o exemplo? Daniel não orou: Senhor, devo comer essas iguarias aqui oferecidas na Babilônia? Ele não precisava orar, porque ele sabia que aquilo tudo era oferecido a ídolos. Ele não precisava orar, ele já tinha uma informação, ele tinha um conhecimento. Josué não precisava orar: Senhor, devemos servir aos Baalins ou não? Servimos a ti, mas podemos servir aos Baalins? Não precisa perguntar a Deus, já tem uma informação antecipada do que é errado e do que é certo. Tem crente orando por aquilo que já está na Bíblia, te explicando se é certo ou errado. Senhor, essa menina na minha empresa, ela é um avião, olhos verdes, uma verdadeira melancia, com 2 melões, uma coisa, um negócio, uma fábula. Senhor, meu Deus! E ela está dando mole logo para quem? Para mim. Está cheio de galã na empresa, mas ela botou os olhos em mim. E eu te pergunto: ó Deus, me relaciono com ela ou não me relaciono com ela? É bobinho. É o bobinho. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Eu não preciso orar para Deus sobre isso, porque já tenho o conhecimento antecipado. Senhor, esse Alain Delon, Senhor, este príncipe, Senhor, este homem fenomenal, espetacular, a mulherada está toda em cima dele. Eu aqui, Senhor, uma serva tua, meio pé de chinelo, aleluia. Não sou lá essas coisas todas. E esse homem cismou comigo, diz que me ama e me quer. Senhor, eu vou te fazer um pedido. Eu ganho ele para ti, levo o corpo para mim. Pode ser, Senhor? Você não precisa fazer essa oração, porque você já tem o conhecimento antecipado. Oração inócua. Senhor, eu quero comprar aquela casa. Aquele apartamento custa R$1 milhão. Eu tenho até a entrada, 200 mil, mas a prestação é 15 mil e eu ganho 7. Oh, meu Deus! Oh, meu Senhor, fala comigo, se eu devo comprar ou não. Deus não vai falar nada, ô cabeça de bagre, porque você quer botar a tua mão onde não alcança. E Jesus diz lá em Lucas 13, quando alguém for construir uma torre, meça primeiro se tem a condição para construir. Então, meu filho, você está querendo que Deus responda coisa que já está respondida na palavra, e que você vai orar e que Deus não vai falar nada. É, meu irmão. Senhor, mais uma que eu me lembrei agora. Senhor, agora nós estamos vendo que tem uma igreja online. Foi formada uma igreja online, eu quero ser membro dela. Senhor, tu me abençoe aqui. Não vai abençoar, porque a igreja é um conjunto de membros interdependente. Tira o fígado, bota o fígado na geladeira. Fígado quebra meu galho. O fígado meu está na geladeira, ele vai funcionar de longe. O que é corpo? Conjunto de membros interdependentes. Ligação. Eu fico vendo essas pataquadas que nego inventa. Agora, igreja online. É muita safadeza. Que igreja online, rapaz? Você pode até assistir um culto online, é outro papo. Igreja online, eu não conheço esse negócio. Igreja tem que ter um pastor. Igreja tem que ter membros que interagem pessoalmente. Você vai orar se isso é de Deus? Eu não preciso, porque eu já sei que não é. É mais uma pataquada no meio da igreja evangélica.
Então vem a pergunta: quando é que eu devo orar para que eu possa tomar decisões na minha vida? Então aqui vem a resposta. Primeiro, quando eu tenho dúvidas e preciso de uma direção de Deus. Senhor, esse aqui é um assunto sério. Como é que eu vou decidir isso? Deus me dá uma direção, eu estou agindo, mas eu preciso de uma direção. Então você tem que orar. Não são decisões paliativas, são decisões sérias, que envolvem sua vida, que envolvem a vida dos outros. Você tem que orar. Quando é que eu tenho que orar para tomar decisões? Para que Deus possa, uma decisão que você já tem convicção, você possa tirar o melhor proveito dela. Deus, me dirige nisso aqui, para eu tirar o melhor proveito. Quando é que eu tenho que orar? Quando eu quero que a minha decisão esteja totalmente subjugada à vontade de Deus. 1 João 5,14, esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa dentro da sua vontade, ele nos ouve. Senhor, isso aqui é a tua vontade? Isso aqui é o melhor para mim? Porque tem crente que não quer fazer essa oração, porque não quer ouvir um não. Senhor, eu vou casar com a Joaninha. Já vai dizendo para Deus com quem ele vai casar. Senhor, abençoa meu casamento. Senhor, coloca a tua mão sobre a Joaninha. E a Joaninha daqui, a Joaninha dali. Só que a Joaninha é um capetinha que está envolvido. Mas você não disse: Deus, olha, será que a Joaninha é melhor para mim? Me dá um sinal. Não é que Deus vai decidir com quem você vai casar. É porque você não tem todas as informações, que você não tem onisciência e onipresença. Alguma dúvida no teu coração? Senhor, será que é isso aqui? Me dá um sinal se eu estou entrando numa furada. Me dá aqui um sinal. Aí Deus vai responder essa decisão. Agora também tem uma outra coisa interessante que eu não vou deixar passar. Se você ama uma pessoa, essa pessoa lhe ama, não há nenhum tipo de impedimento, os dois servem a Deus, você não precisa perguntar a Deus. A vontade de Deus é que o homem se case com uma mulher em amor. Essa é a vontade de Deus. Eu estou falando quando gera uma dúvida em seu coração. Senhor, será que essa pessoa, sei lá, tem alguma coisa no meu coração? Será que é isso mesmo? Aí você fala. Ou você pode falar com Deus, como eu falei quando eu tinha 13, 14 anos. Senhor, eu quero namorar uma garota que eu possa amar, ser amado, me casar e construir uma família. Eu estava dizendo para Deus. Mas não foi Deus que disse: Silas, ali está Elisete. Apareceu um anjo e falou para mim: olha, ela é a filha do homem, do pastor. Não, eu a vi, comecei a namorar desde novinho, vi que ela era uma menina de Deus, uma garota crente. Eu falei: aqui estão os elementos do que eu pedi. Agora, se vem uma sirigaita que já tivesse passado na mão de uns 25, eu era o 26, entendeu? Aí, meu irmão, o bicho podia pegar um pouquinho. Não estou falando de quem vem lá de fora, não. Estou falando de quem é criado aqui dentro, por favor. Porque tem gente que vem lá de fora com a vida toda desgraçada, e quando tem um encontro com Cristo, passa a ter uma vida limpa e santa. Por obséquio. Não estou aqui fazendo um jogo. Ih, pastor, essa mulher aí não foi brincadeira. Ela não foi brincadeira lá atrás. Agora ela é uma santa mulher. Esse homem aí, esse cara foi da pá virada. Ele foi. Agora ele é um homem de Deus. Está tudo na bênção. Não estou falando disso. Você tem que entender isso, meu irmão. Sobre a questão de orar para tomar decisão. Alguma dúvida no seu coração sobre uma decisão séria? Fala com Deus, pede sinais. Senhor, eu quero casar, mas só se for com Joãozinho, Senhor. Se for com Joãozinho, eu não quero, não. Então tu está impondo a Deus o que tu quer. Para que tu está orando? Não deve nem de orar. Não deve nem de orar. Você vai lá e faz, depois quebra a cara e segura. Aí é outro problema. Agora eu vou terminar minha palavra, porque não é eu por muito falar que resolve o problema, tá? Não é porque eu tenho que pregar muito para dizer que eu estou pregando. Já passei dessa idade. Passei de 18 anos um dia desse. Então eu
Vou terminar dizendo 4 verdades fundamentais sobre a questão da decisão. 4, para você guardar e eu encerrar. A primeira: a maioria das decisões da nossa vida tem um caráter pessoal. Você decide, não é programa de televisão. A maioria das decisões da nossa vida tem um caráter pessoal. Não é Deus que vai decidir. Não é teu pai, tua mãe, tua esposa, teu namorado, teu amigo. É você. Até Deus dá a dica, mas deixa as pessoas decidirem. Lá em Deuteronômio 39:18, olha, aqui tem a bênção e aqui tem a maldição. Escolhe. Deus não escolhe, Deus dá a dica. Ó, escolhe a bênção para que te vá bem, mas vocês é que vão escolher. Deus não escolhe, Deus não decide, porque Deus fez você com livre-arbítrio. Você já ouviu de tantos pregadores, eu vou te dar uma prova do que você já ouviu e eu vou só confirmar. Tirar o povo de Israel do Egito, barbada para Jeová. Por quê? Mandou praga, poder de Deus. Abriu o mar, poder de Deus. Matou todo o exército de Faraó, poder de Deus. Tirar o Egito do povo, nem Deus. Morreram quase 2 milhões no deserto. Sabe por quê? Livre arbítrio. Deus respeita as leis que Ele criou. Agir com poder para tirar o povo do Egito era questão de Deus, não eram deles. Eles perderem o Egito era uma questão de mentalidade. A mente é o único instrumento de transformação. É a mente humana. O tempo todo os caras falando do Egito. Não tinha sepulcro no Egito para a gente morrer, não. As cebolas e os melões do Egito. Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Vai morrer todo mundo aí. Questão de mentalidade, porque Deus não viola livre-arbítrio. Por isso que Deus não vai decidir por você. Ele te dá dicas, Ele te dá sinais, Ele te dá revelação. Fala através da palavra, fala através do hino, pode falar através de uma visão, pode falar através de um profeta, mas a decisão é tua. Segunda verdade que eu quero te falar: decisões decidem o futuro. Decisões decidem o futuro. Olha Josué. Josué decidiu antes do deserto. Josué decidiu no deserto. E Josué decidiu depois do deserto. Josué decidiu antes do deserto: sirva a Deus e obedeço a Deus. No deserto, negativo, essa conversa fiada que lá tem gigante, não, eles são nosso pão, o Senhor prometeu, decidiu. Depois, lá na terra, o que é que vocês querem escolher? Vocês escolhem o quê? Querem servir os deuses dessa terra ou o Senhor? Vocês podem decidir o que vocês quiserem. Eu decidi que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decisão decide futuro. Ao versículo 31 do capítulo 24. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué, e sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Olha lá, olha o futuro aqui. Terceiro, segura essa daí. Toda decisão tem um preço a pagar, por menor que seja. Toda a decisão tem um preço a pagar, por menor que seja. Vamos para Josué? No capítulo 14, versículo 10 de Números, quase que ele foi apedrejado, porque ele discordou dos 10 espias.
quase que ele morre. Estava pagando um preço. Lembra de Daniel, da decisão de não se contaminar? Pagou o preço da cova. Foi para a cova. Toda decisão tem um preço a pagar, por menor que seja. Aprenda isso. Decisões são de caráter pessoal. Decisões decidem futuro. Toda decisão tem um preço a pagar, por menor que seja. E quarto, toda decisão tem uma glória a receber, por menor que ela seja. Daniel foi primeiro-ministro de 3 imperadores, um dos maiores profetas da Bíblia. Josué, no capítulo 19, versículo 40 e 50, foi destinado terras para tribos, mas para Josué e Calebe, terra para eles. E Josué foi o cara da conquista de Canaã, que era respeitado como uma autoridade. Então, toda decisão tem um preço a pagar, por menor que seja, e toda decisão tem uma glória a receber, por menor que seja. Jesus usufruiu dessas duas. Lucas capítulo 24, versículo 26. Convinha que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória. Cristo não entrou na sua glória direto, ele padeceu primeiro. E você pensa que tu é o quê? Você não é melhor do que o Senhor? Você é servo, não é melhor do que o Senhor? Você é discípulo, não é melhor do que o mestre, nem eu? Então você tem que aprender isso, meu irmão. O problema é que as pessoas não querem pagar preço. Nós estamos vivendo a cultura da facilidade, a cultura do fácil, rápido, sem esforço. A pergunta que eu faço é a minha conclusão daquilo que eu estou pregando, e que Deus te trouxe, você aqui essa noite, me colocou aqui para falar isso, colocou gente para acompanhar pelas redes sociais, por programa de TV. A pergunta que eu faço é: quais as decisões que você tem que tomar na sua vida nesse tempo? Quais são? Tem gente aqui que está precisando tomar uma decisão no seu casamento. Esse seu casamento é uma esculhambação. Você tem que sentar para conversar, para acertar isso. Tem gente aqui que tem que tomar decisão, sabe o quê? Que eu fico com vergonha. O cara vem para a igreja, e aí deu problema, se separou da mulher, se divorciou e vive numa guerra. Vocês são crente de nada, de porcaria nenhuma. E ainda joga a criança um contra o outro. E a criança não tem nada com isso. Covardes. Que a pior coisa é quando o pai e mãe usam a criança para atacar e para atingir o outro cônjuge. E vem dizer que é crente. Vai te converter. Crente porcaria nenhuma. Uns enganados dentro da igreja. Sabe? Você precisa decidir parar com esse negócio, rapaz. Quais as decisões que você tem que tomar? Você tem que decidir romper esse relacionamento, minha filha. Desculpa o linguajar meio chulo, mas você vai entender. O cara só quer papar você, filhinha. Não vai casar contigo, e quando ele enjoar de você, vai te descartar. E aí o tempo passou. Você deixou de ser a flor do campo para ser a flor do brejo. Você precisa decidir acabar com isso. Decida, tem um preço a pagar.